Mas afinal, por que se fala só de Monique e Jairinho? O caso Henri Borel deixou um país inteiro perplexo pelo seu contexto, com indícios de vindo daqueles que deveriam cuidar e tutelar Henri. Logo após se tornar público o ocorrido, o padrasto e vereador Jairo Souza Santos teve por muito pouco tempo o benefício da dúvida a seu favor. Logo, seu passado de maus tratos através de depoimentos de ex-namoradas suas e até de sua ex-esposa veio à tona. Revelações de violência contra elas e filhos das ex-namoradas foram relatados à polícia, e os rituais eram idênticos. O vereador, formado em medicina, dopava a mãe de suas vítimas e então partia para agredir seus filhos. Uma das mães só veio a saber do ocorrido com o filho após o acontecido com Henri. Dr. Jairinho, como é popularmente conhecido, como vendeu seu personagem público em suas campanhas para vereador, parece ter certo prazer neste específico ritual. Por este motivo, desde o início acreditamos que, assim como nós, muitos, ou boa parte daqueles que acompanham o caso, acreditavam que o mesmo possivelmente teria ocorrido com Monique Medeiros. Foi feita uma pesquisa no passado de Jairinho, de sua família com a milícia, de tortura a jornalistas. Foi crucificado e está tendo tratamento público correspondente ao dado àqueles que, como ele, ao que parece, comete crimes hediondos. Mas a surpresa, o inesperado, viria com a prisão do casal. Houve episódios em que o público estranhou o comportamento da mãe de Henri, como, por exemplo, tentar acelerar as coisas com o IML para o enterro do filho. Muito estranho, mas ok. O público não tem acesso ao que a polícia investigativa tem. Deste modo, a professora Monique sempre foi dado o benefício maior da dúvida. Está sendo coagida, está com medo, sua família está sendo ameaçada, a família de Jairinho é perigosa. Depois tem o episódio de deixar a empregada limpar a cena do crime. E a entrevista ao Cabrini, onde chora e conta a mesma versão de Jairinho. E estão juntos, e desde então permaneceram inseparáveis, até há pouco. E ainda assim, continuamos a dar-lhe o benefício da dúvida, mesmo após seu depoimento, vendo-a tão bem produzida para ir depor, em um momento de perda significativa, não? Um filho? E sabendo já dos depoimentos das ex-namoradas de Jairinho, mas continuamos a dar-lhe o direito de poder estar sendo coagida e ter de aparentar estar bem, por instrução dele, talvez. Mas então veio a ordem de prisão do casal e a coletiva de imprensa do delegado. E com isso, novas informações, revelações do tipo: a conversa de Monique com a babá. Monique sabia de tudo que o filho sofria, tudo. Levava o filho ao médico, ao psicólogo, falava com sua mãe sobre o ocorrido, com a pediatra, com o bispo, mas continuava com Jairinho. Será que ela queria curar o filho pelo mal do algoz dele? Olha que matemática louca é esta de Monique. Monique não fazia questão de esconder, até no salão de cabeleireiros onde ia, perceberam uma conversa dela com a babá sobre os maus de Jairo ao filho dela. Quando ela foi comprar uma câmera para tentar flagrar Jairinho. E disse para Leniel, o pai do menino, que usava essa câmera e que nunca havia visto nada de errado, sendo que ela nunca usou o aparelho. Tem gente contestando o fato de só se falar de Monique agora, e não mais em Jairinho. Se isso não seria machismo. Ora, senhores, alto lá, mas não vamos confundir as coisas. A esquizofrenia coletiva precisa tomar seus remédios cotidianamente, sem cessar. O tal Dr. Jairinho é um doente, tudo leva a crer que sim. Um criminoso, a justiça acredita que sim. Um monstro, provavelmente. Está preso, será julgado, se Deus quiser, pelo tribunal do júri e condenado. Se for para um manicômio, não sai nunca mais. Mas ele não era a mãe de Henri. Ele era o novo namorado dela, o tio Jairinho. Aquele que ela sabia que torturava o filho. Mas mesmo quando ficou sabendo, estando a 5 minutos de casa e o filho pedindo para ela voltar, ela demorou 3 horas para voltar. Comprou uma câmera que nunca instalou. A polícia encontrou na embalagem. As pessoas falam de Monique porque é chocante, não por machismo.
É chocante e assustadora a sua figura. E tudo o que veio à tona a seu respeito após sua prisão. A foto na delegacia, a selfie no dia que foi depor, com os pés na cadeira. Foi coagida por quem? É machista? Não, não é. É cabuloso de ter pesadelo imaginar uma criaturazinha tão indefesa, linda e angelical, com uma mãe como Monique, que enterrou o filho e foi ao salão. E então, seus novos advogados querem plantar a ideia de que a pobre mãe coagida foi ao salão porque o Jairinho disse que ela estava magra e feia, pois ela teve uma crise de estresse após a morte do filho e arrancou partes do mega hair que usa. Aí ela foi ao salão na Barra. E depois, na volta do salão, procurou por um curso de inglês e também por um curso de culinária, provavelmente por ter sido coagida também. Sabe, estas coisas chocam, mas chocam muito. Quem se choca de ouvir sobre o padrasto e a madrasta má? Ninguém. Esse estereótipo ridículo já é plantado na nossa cabeça desde que nascemos com a Cinderela, a Bela Adormecida e sei lá mais o quê. Mas sabe, não tem a ver com pai, mãe, madrasto e padrasto, tem a ver com gente, tem a ver com alma. Neste momento, agora que nós estamos aqui, que você está aí vendo essa matéria, tem muito mais criança sendo abusada dentro de casa pelo pai do que sendo maltratado pela madrasta ou pelo padrasto. E mãe e pai maltratam também. O que não diminui o cuidado ao se ter, ao negligenciar o seu filho com um namorado novo, com uma namorada nova, sobre o cuidado de uma pessoa que você mal conhece. O que não diminui a responsabilidade do pai e da mãe de colocar sempre seus filhos em primeiro lugar em suas vidas, porque foi opcional a eles ter ou não ter filhos, diferentemente de para seus filhos, que não foi opcional escolhê-los como pai ou mãe. Então, é o dever do pai e da mãe tutelá-los, enquanto lhes cabe. Agora, choca muito mais, muito mais. A gente esperava, no mínimo, uma Monique dopada, mas o delegado nos frustrou e disse com todas as letras: Monique teve todas as possibilidades diante das investigações de mostrar estar sendo coagida, e as investigações não encontram vestígios nenhum de coação. Do contrário, eu jamais teria decretado sua prisão, disse Henrique Damasceno, o delegado à frente das investigações do caso. Ponto. E aí? A foto do Jairinho nem dava para olhar desde o início, mas a de Monique, a gente fica ainda procurando desesperadamente algum sinal de clemência materna, mas não. O delegado ainda disse que, em todo o tempo em que Monique esteve de frente com o investigador, sua única preocupação foi em tentar defender Jairo. O delegado disse também que tem muitos outros prints à sua disposição e que o único divulgado foi aquele com a babá. Que a moça estivesse realmente apaixonada pelo vereador, ninguém duvida. A ficha demorou a cair. Seus pais tiveram que providenciar-lhe outros advogados, percebendo que a professora estava desassegurada, uma vez que o antigo advogado de Jairo fazia, na verdade, a defesa de Jairo e não do casal. E foram estas as palavras que Monique usou realmente com Jairo quando lhe comunicou estar se desassociando de sua defesa. Vou procurar outro advogado, sabe por quê? Porque ele é seu advogado, não meu. Para completar, se for para defender alguém, será você, não a mim. Estou embrulhada com tantos comentários que estou lendo ao meu respeito, finalizou Monique, que percebeu ter se tornado o personagem mais odiado do momento neste país e que corre sérios riscos de morte. Sua ficha só caiu quando chegou ao presídio em Niterói, onde as presas lhe receberam com gritos de "Você vai morrer!". A professora teve crises de ansiedade e choro e precisou tomar remédios para dormir, se acalmar. Todos sabem que é pouco tolerada a violência com vulneráveis em presídios. Vindo da própria mãe, então, o caso de Monique é realmente preocupante, requer cautela máxima das autoridades penitenciárias. Vale lembrar o que aconteceu com a mãe de Isis Helena, Jennifer Natália Pedro, acusada de matar a filha. Ela foi encontrada morta em sua cela na penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, a P1 de Tremembé, em fevereiro deste ano.
A nova defesa de Monique, que foi contratada por seus pais e conta com no mínimo 3 advogados, e foi parcelada em muitas vezes, vai usar todos os depoimentos das vítimas ex-namoradas de Jairinho para compor a defesa de Monique. Agressões, enforcamentos, invasões à casa, ciúmes da parte do vereador, coação, medo por parte de Monique, enfim. Muito do que já vem apresentado de que agora Monique dirá a verdade. Mesmo assim, acreditamos que a defesa deve ter encontrado resistência da parte de Monique de se desassociar de Jairo mentalmente. Ao ser contratado pela família de Monique Medeiros para representá-la diante da Polícia Civil, o advogado Hugo Novaes argumentou que havia necessidade de uma mudança radical em sua estratégia de defesa. E ele contou que, para justificar a sua opinião, fez a seguinte pergunta para a mãe de Henri: "Você vai querer morrer abraçada a Jairinho?" E que a resposta que ouviu foi o estupim para a professora e o vereador tomarem caminhos opostos na tentativa de saírem da cadeia. E que assim o casal teria abandonado a promessa de juntos para sempre. Mas será que isso seria só uma mise-en-scène pública? E que no fundo, nos bastidores, estariam juntos? Ou que realmente romperam laços? Um laudo complementar do IML mostrou ontem que Henri pode ter morrido 4 horas depois de ter sofrido uma hemorragia interna decorrente da laceração no fígado. O sangramento teria começado entre as 23h30 de 7 de março e 3h30 da manhã do dia seguinte. Monique e Jairo só levaram Henri ao hospital às 4h09, quando ele já não respirava mais. Não sei se cabe machismo. A nós, por exemplo, nos estarrece a cada dia a imagem de Monique, da mãe, dos porquês daquilo que ainda não foi revelado, do que pode existir por trás, de algo que a justifique pelo amor de Deus. Pois Jairo é possivelmente um sociopata, um psicopata e pronto. E Monique? Monique se encaixa onde? Estas fotos. Esta na delegacia. A foto no elevador observando o corpo de seu filho sem vida, que não colocaremos aqui, pois é desnecessário, mas está disponível aí no Google. Que expressão é aquela? Que cara é aquela? A gente observa e não entende. Que mãe deixa seu filho agonizar por 4 horas para levá-lo ao hospital? Fica com aquele ponto de interrogação na cabeça. Será porque a gente não quer entender, não quer aceitar? Tipo quando um filho da gente não deu legal, não pegou o caminho certo na vida e a gente reluta a aceitar. Assim a gente fica olhando e observando a Monique no salão, buscando curso de inglês, de culinária, após enterrar o filho, fazendo selfie no salão após enterrar o filho. A gente fica assim. E tem gente que pergunta por que a gente não fala do Jairinho. Falar o que do Jairinho? Ele é um criminoso, Psy provavelmente. E ponto. Leniel Borel, pai de Henri, criou um abaixo-assinado para o aumento da pena para assassinato de crianças quando cometido por padrastos e madrastas. Deixaremos o link aqui na descrição do vídeo para aqueles que se interessarem em assinar.